Amado Senhor Jesus Cristo, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos por Ele nos conceder esta oportunidade de, em meio à semana, estarmos juntos neste companheirismo em torno desta mesa farta da palavra do Senhor, que é este maná que tem descido do céu. Este é o pão vivo que tem descido do céu, que tem realmente alimentado nossas almas. A palavra do Senhor diz que nem só de pão vive o homem, senão de toda a palavra que sai da boca de Deus. E este é o melhor alimento em que possamos nos alimentar. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Colossenses capítulo 1, versículo 15 em diante, nos diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Vós também, no outro tempo, éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados, firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos aproximamos da tua presença, ó Pai, arrependidos de nossos erros, pecados que hayamos cometido, seja por pensamentos, palavras ou ações. Que o teu sangue foi vertido na cruz do Calvário possa nos purificar, nos embranquecer, para assim ter acesso à tua presença, pois é na tua presença, ó Pai, que o sobrenatural se manifesta. É na tua presença, ó Pai, que a visão se torna mais clara da tua própria presença no meio dos teus filhos. É na tua presença, ó Deus bendito, onde as trevas se dissipam, onde a enfermidade sai, onde a vitória vem, aonde a morte sai e a vida ressuscita, ó Pai. É na tua presença que aquele cajado que estava morto ali, aquela videira, ó Pai, ela reverdeceu na tua presença. Ó Deus bendito, é assim que nos sentimos quando entramos na tua presença e sentimos o teu poder
que emana desde os céus, ó Pai, do trono da sua graça, refletindo sobre cada um dos teus filhos que aqui estamos, ó Pai. Nós te damos graça por abrir os nossos olhos para compreender o tempo em que nós estamos vivendo. Derrame sobre cada um de nós, ó Pai, a tua unção nesta noite, e tu reparta conosco o pão da vida, o pão que tanto esperamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Pedimos a sua bênção sobre cada um dos teus filhos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet, que estão em diversos lugares do nosso país. Ajuda-os, ó Pai, em nome de Jesus Cristo pedimos todas estas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar? Vivendo Ele me amou. Cantemos este cântico, ó que dia glorioso. Cante com toda a sua alma, seu coração, adorando a Ele, com gratidão em coração, sabendo do que você está cantando, porque para isso Ele demonstrou o seu amor, aleluia, através da sua morte na cruz, para que pudéssemos estar na tão somente presença dEle constantemente. Um dia quando o céu se encheu de seus louvores, um dia quando o pecado foi tão negro como nunca, veio Jesus para nascer de uma virgem e habitou entre os homens, pois meu exemplo Ele é. O véu se fez carne, entre nós a luz brilhou, sua glória revelada, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia o levaram ao monte do Calvário, um dia o crucificaram para morrer num madeiro, sofrendo em angústia, desprezo e rejeição, suportando os meus pecados, pois meu Redentor Ele é. Mãos que curam nações, estendidas numa cruz, foram pregadas por mim, vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Onde eu subirei, ó glorioso dia, ó glorioso dia. Um dia a sepultura não pôde mais escondê-lo. Um dia a pedra da entrada se abriu, então Ele ressurgiu e triunfou sobre a morte
eternamente, meu Senhor. O sepulcro não conteve, a morte não impediu de meu Senhor ressuscitar. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia, ao glorioso dia. Um dia eu subirei ao encontro do Rei. Um dia o céu brilhará com sua glória, e neste dia verei meu amado Jesus, o meu Salvador. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Vivendo me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado levou os meus pecados pra longe, ressuscitado justificou-me de graça e pra sempre. Um dia eu subirei ao glorioso dia, ao glorioso dia. Glória a Deus. Quando nós podemos cantar sabendo o que estamos cantando, isto é uma adoração perfeita na presença do Senhor. Porque quando nós cantamos que Ele realmente nos amou, nós estamos dizendo que Ele é soberano em nossas vidas. Que se estamos aqui é por causa que Ele derramou o seu sangue. Ele fez uma obra para que pudéssemos estar aqui. E essa escritura que nós lemos, Colossenses 1,18, ele diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ter a preeminência, isto é um dos propósitos tríplice de Deus. É o que nós estamos estudando dentro do tema Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo se desvelando, houve um propósito para Ele poder fazer isso. Da mesma forma que Ele se desvelou ali no princípio, ali, entregando o seu próprio corpo, para que pudesse nos resgatar, assim há um propósito dessa segunda vinda de Cristo também. Na sua vinda, há um propósito. Devemos entender qual o propósito da vinda do Senhor, da sua segunda vinda. Não como as pessoas pensam, com uma mente teológica, com uma mente carnal, entender, porque com a mente carnal nunca vamos entender o que Deus opera no espiritual, como Deus opera, né?
Com nossa mente finita, nunca vamos compreender o real objetivo de Deus. Por isso que tomamos uma mensagem profética. E esta mensagem profética é o nosso esteio, é o nosso fundamento, é uma mensagem profética. As pessoas podem dizer, mas vocês têm uma mensagem como fundamento de vocês e não a Bíblia? Nós temos a Bíblia e a Bíblia revelada, porque a mensagem é a Bíblia revelada. Se você conhece a Bíblia, você vai saber que após capítulo 3, versículo 7, diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E em todo tempo Deus tem um profeta para um propósito. E aí onde você tem que entender, quando Deus enviou o Noé, qual era o propósito de Noé? Dizer ao povo que viria uma chuva e que a única forma era se arrepender e construir essa arca. Era a única forma, o único caminho que Deus havia provido, era aquela arca ali no tempo de Noé. Da mesma forma, o povo no Egito, sofrendo, oprimido, sendo escravo, apanhando, trabalhando 12, 13, 15, 20 horas por dia. Quando o faraó dobrou a meta que eles tinham que atingir de tijolos, então eles tiveram que redobrar o trabalho, e eles começaram a clamar, e Deus enviou o libertador, e ele nos disse: ouvi atentamente o clamor do meu povo, dos meus filhos, e então desci para libertá-los. Quando nós lemos isso, nós vemos Deus na primeira pessoa dizendo: desci. E no entanto, quando nós vemos Deus operando através de um véu de carne, um profeta. Quando eles estavam no deserto, nós vemos uma nuvem durante o dia, protegendo eles do sol. Nós sabemos que este era a coluna de fogo na forma de uma nuvem ali, era a própria presença de Deus. À noite, aquela nuvem se transformava em uma coluna de fogo, iluminava o caminho deles. Era Deus. Deus na coluna de fogo, Deus na nuvem e Deus tronizado num véu de carne também. No entanto que ele mandou Moisés tomar Arão como seu profeta. Tu serás Deus para ele e ele será o teu profeta. Deus não muda o seu plano, Deus opera sempre da mesma forma. Eu sou Deus e não mudo. Da maneira que ele agiu lá, ele vai agir hoje e vai agir amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Mas a dificuldade das pessoas de poderem entender como Deus opera é porque olha-se os exemplos lá atrás, mas deixa de olhar o que está acontecendo hoje. Deus em pele de texugo, Deus em pele de homem, Deus se manifestando, para que assim nós pudéssemos ver a sua manifestação. A dificuldade das pessoas, como nós falamos no culto anterior, e eu continuo sempre dizendo isso, o que nós estamos presenciando em nosso tempo, no topo da pirâmide, na pedra da coroa, nunca ninguém esteve aí. Teve que chegar ao tempo de Lucas 17:30, Apocalipse 10:7, para que Deus enviasse o seu anjo, sétimo anjo, para pudesse abrir a palavra para nós, e logo ele ser o primeiro a subir a pedra da coroa. Nunca ninguém esteve ali em cima primeiro. Ser humano. Das eras, nenhum esteve ali. Das eras, nenhum esteve ali. O profeta foi o primeiro a subir, e após ele, aqueles que receberam a revelação do sétimo anjo. Então faria parte e subiria ali também no topo da montanha, topo da pirâmide, na pedra da coroa. A dificuldade das pessoas de ver isto acontecendo é porque não conseguem compreender. Vão tentar entender isso com a mente finita. Você nunca vai compreender isso, a não ser que o Espírito Santo desça e a revele isso dentro do seu coração, e coloque tal confirmação aí dentro que nada, ninguém vai poder tirar isso. É o que nós estamos aprendendo. Você não vai se importar com o que o outro diz. Nossa, essa mensagem não é verdadeira. E aí, irmão? Se você não crê, Deus te abençoe. Eu seguirei crendo. Não deixar ninguém que venha mover você do seu lugar, tirar você da onde Deus colocou.
permanecer firme no fundamento da palavra, da revelação. A dificuldade das pessoas de ver isto. Falamos nos cultos anteriores, né? 3 ministérios operando através de um véu de carne. Elias, Moisés e Jesus. Elohim. Não é Elohim, é um homem simples. Pronto. O profeta disse que nos dias de Abraão veio um homem andando com suas vestimentas sujas. Sujou os seus pés, não era um espírito, era um carne, era um corpo de carne, que Deus criou o corpo e nele entrou para habitar. Que Abraão teve que lavar os seus pés. Abraão preparou algo de comer para eles. Não era um espírito, ele teve que comer. Elohim em carne humana, com os 2 anjos, Miguel e Gabriel. Os 2 anjos foram a Sodoma, tirar Ló e sua família de lá, pela intercessão de Abraão. Mas Elohim permaneceu com Abraão. Abraão representa a noiva, a igreja, a esposa eleita do Senhor. E a característica de Elohim que ele fez ali, ele operou nesse tempo final da mesma forma, foi o discernimento. Discerniu. Elohim em carne humana, Deus em carne humana. O profeta vem e falou sobre esse Elohim visitando Abraão desde 55. Antes mesmo da abertura dos selos, o profeta veio falando sobre esse personagem ali que apareceu com Abraão, comeu com Abraão, revelou os segredos do coração de Sara, cumpriu a promessa, diz: olha, próximo ano, por essa data visitar-te-ei e cumprirei a promessa. Ele poderia dizer que há 24 anos atrás eu disse para você, porque foi mais um ano e assim cumpriu, e a Bíblia diz que foi 25 anos de espera. Então Elohim apareceu a ele quando ele estava com 24 anos, esperando a promessa, diz: pelo tempo, próximo ano, por esse tempo, visitar-te-ei e cumprirei a promessa. E você terá o filho prometido. Mas quando se fala isso, que isso foi manifestado em um véu de carne, em um homem, é demais para você entender. Nós estudamos isso esses dias, né? O profeta dizer: não, eu não creio, é demais. Tu estás se fazendo de Cristo, tu estás se fazendo de Deus. Quando Jesus diz, ele disse: se não credes em mim, crede pelo menos pelas obras. As obras testificam. Vejam as obras que cumpriu no ministério de William Marion Branham. Olhe, veja se não o identifica como quem? Lucas 17:30. Malaquias 4, 5, 6. Eis que vos enviei o profeta Elias antes que venha o último grande e terrível dia do Senhor, e converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja se isso não se cumpriu. Apocalipse capítulo 10, 7. Nos dias da volta do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Sela, João, que os 7 trovões falaram, porque só será revelado no dia dos 7 trovões, no dia da voz do sétimo anjo. E quando o sétimo anjo veio, o que ele veio? E ele disse: vou pregar. Deus mandou subir lá. Tucson, Arizona, ele me deu lá a revelação. Não foi a mim, eu estou dizendo o que o profeta disse. Volte e pregue lá. Eu vou estar contigo, vou revelar os selos. O profeta não sabia o que estava por acontecer, mas ele sabia que algo estava grande por acontecer. E Deus estava manifestando para revelar os seus segredos, revelar aquilo que foi oculto durante os 2000 anos do ser humano. Estava ali escondidinho na própria Bíblia. As pessoas até hoje nada sabem disso, ocultando das pessoas o ápice da revelação, que são os selos. Ocultando das pessoas, as pessoas não sabem, até mesmo pessoas de dentro da própria mensagem estão sendo ocultadas, estão sendo tampadas, colocando tapus nos seus olhos, para não ver o grande que é esta mensagem, o grande que foi esta manifestação do Filho do Homem. Mas para isso teve um propósito, para ele fazer isso, houve um propósito, que era para abrir os selos, mostrar para nós como que se daria esta vinda, como que se cumpriria. Está tudo conectado, é uma revelação só, conectado aí, um véu de carne, Deus falando, Deus operando.
acompanhando, mostrando por sinais e maravilhas, vindicando, mostrando as suas características, como estudamos há uns dias atrás. Deus testificando de suas características, assim, acho que foi o tema. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, é Cristo, é Ele, é o todo, é Ele o tempo todo. Usando, Deus em morfo, Ele usa um véu aqui, usa outro aqui, Ele usa quem Ele quer, Ele se manifesta através de quem Ele quer. Quando nós falamos que é Cristo em nós, Cristo, Paulo diz, Cristo em vós, a esperança da glória, há uma porção aí, cada um tem uma porção de Cristo aí em você, e uma porção de Cristo, e como eu posso explicar, e um objetivo desta porção de Cristo, porque a porção de Cristo que esteve no profeta, não é a mesma porção de Cristo que esteve em você, porque a ele coube o quê? Revelar os segredos. A nós não cabe revelar segredo algum, porque não somos profetas. Então, quando falamos Cristo em vós, a esperança da glória, é a porção de Cristo dada a cada um, é dado a cada um a porção que ele necessita, conforme Deus tem designado, como um corpo de Cristo. Todo membro do corpo é necessário para o bom andamento do corpo, seja ele o dedinho minguinho, como uma perna, um braço, tudo é necessário aí para o bom andamento do corpo. Não importa o tamanho do membro, não importa a condição, a utilidade daquele membro, que às vezes no nosso corpo material você pode arrancar aquele membro e você vai continuar andando, seguindo os seus trabalhos normalmente, mas sempre você vai sentir falta daquele membro, não importa. O corpo de Cristo, ele é completo, cada um tem uma operação, e foi ele, Cristo, ele sozinho, que pisou lá, só ele, que pagou o preço. Quando você diz assim, olha, Cristo está lá na igreja, Cristo só pode estar lá enquanto a palavra estiver lá. No dia em que tirar a palavra, colocar dogmas de homens, Cristo não vai estar mais lá. Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele diz assim, indo ao lar para o céu, 477, nós paramos aqui no 476, ele diz assim, ele simplesmente não muda, é Deus no homem, esta é a sua manifestação, isto é o que ele está revelando, Deus no homem. Não, mas temos que separar. Eu vejo as pessoas tão fáceis dizer, não, tem que separar o William Branham de Elohim. Se é Deus no homem o tempo todo, quando se fala isso, hoje, aí quando vem para hoje, diz, não, é Deus em nós, amém, Deus está aqui em nós. Mas quando você vai falar para o véu de carne, trava. Não pode ser. Quem que abriu os selos, irmão? Deus, Elohim, Jesus, Deus o tempo todo. Mas ele usa e ele manifesta em quem ele quer. Ele usa cada um para um propósito. Isto é o que ele está revelando, isto é o que ele está tentando fazer, e a própria palavra de Deus revelando isso, mostra que o homem não pode criar, Deus é o Criador, não é mais o homem, é Deus o Criador no homem. Ou qual é a sua igreja agora? Amém. Como que Deus criou as moscas? Como que Deus criou a mosca? Ele não chegou em Moisés e disse, Moisés, não, fica quieto aí, que agora eu vou criar mosca. Moisés, não, fica quieto aí, que agora Deus, agora eu vou transformar água no sangue. Não, Moisés, espera aí, Moisés, eu vou mandar que venha pestes, feridas, frúnculos aí nesse povo. Espera aí, Moisés, eu vou falar que vai vir piolho agora. Não foi assim. Deus falou para Moisés, fala a palavra, chama as moscas. Moisés pegou um punhado de areia e disse assim, que haja mosca. Diz que 1 metro quadrado tinha toneladas de mosca. Deus precisou tomar um véu de carne para falar, usar esse corpo de carne para falar a palavra. É Deus o Criador no homem, aleluia.
O qual é a sua igreja agora. Amém, aleluia. Indo para o lar, indo ao lar, para o céu, viver com Ele, sempre Deus expressa amor eterno para a igreja, aleluia. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou. Deus expressando o seu amor eterno para a igreja. Ouça com atenção agora. Eu quero que você não falhe em entender isso. Nenhuma outra igreja, nenhum outro sinal, nenhum outro companheirismo, nenhum outro governo, nenhum outro testemunho, nenhum outro credo, nenhuma denominação é aceita fora disto. Deus não aceita nada mais a não ser isto: Cristo em você, a esperança da glória. É a única coisa que Deus reconhece. Nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. São fragmentos que têm de ser cortados. A linguagem da mensagem. Meu companheirismo. De que companheirismo você faz parte? Não, meu companheirismo. Se ler essa mensagem e entender, essa linguagem tem que estar, você tem que extirpar isso da sua boca, do companheirismo. Porque não é questão de ter companheirismo uns com os outros, não é a palavra companheirismo, é porque quando eles usam esse companheirismo, ele está dizendo um grupo de igreja, um grupo, um encontro, é meu companheirismo. De companheirismo você faz parte. É a mesma coisa de perguntar de que denominação, no mesmo sentido. Porque quando ele te pergunta de que companheirismo você é, ele está dizendo de que igual linha de grupos que você faz parte. Nenhum companheirismo, nenhuma igreja, nenhum credo, nenhuma denominação, nada. Tudo mais está morto. Morto. Não é eu que estou falando, está aqui escrito. 478, Cristo é o mistério de Deus revelado. Tudo está morto. São fragmentos que têm de ser cortados, podados, para longe da coisa, para que Cristo possa viver com preeminências em você. Enquanto você estiver com isso, ei, companheirismo, Cristo está longe, de você. Enquanto você não colocar isso para longe de você, Ele nunca terá preeminência em você. Só há uma ligadura, e essa ligadura está por meio do sangue de Cristo. Não se referindo de novo, eu tenho uma colocada bem aqui que diz: esta é a minha organização. Isso tem que ser cortado também. Eu tenho a minha tal e tal aqui. Isto diz isto. Minha mãe me dirá que eu sou um santo rolador. Isso tem de ser cortado também. Está vendo? Bem, eu sei que meu marido quer que eu use estes shorts. Isso tem que ser cortado também. Está vendo? Tem de ser cortada e podada até que haja somente você e Cristo unicamente. Está vendo? Pensa. Pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva. O Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva. Observe, pela sua própria pessoal. Vindicação pessoal prova a sua igreja, não membros. Ele nunca fez isso nos dias de Moisés. Ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo. Quando chegava ao ponto onde era a destruição, os dias de Ló, não foi um quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. Eu fiz uma contestação no grupo de estudo que nós estamos. Tá bom os assuntos. O grupo de estudo, essa semana pegou fogo lá. Glória a Deus. Mas eu fiz uma contestação da seguinte forma: quando o profeta a palavra denominou, ele colocou o nome, ele deu o nome. O profeta denominou os dois anjos de Sodoma e Gomorra, Coral Robert e Billy Graham. Ele falou sobre dois homens de carne humana.
Não foi 2 anjos, dois espíritos. Ele não disse, olha, os 2 espíritos estão aí e vão aos pregadores denominacionais. Não, ele diz 2 homens de carne humana. Oral Roberts e Billy Graham. Mais na frente, nós lendo a palavra, nós vemos, ele diz assim, olha, eles foram pregar onde eu não teria condições de pregar. Quer dizer, ele não tinha, ele se achava indigno, até mesmo pela sua escassez de instrução, né, de como, humanamente falando, a sua habilidade de estudos, ele se achava muito fraco para poder falar a essas grandes denominações. Em outros lugares, eu não teria estômago, porque falar com denominação, não tem, irmãos, é complicado. Então o profeta, ele denominou esses 2 anjos, Oral Roberts e Billy Graham, 2 homens de carne humana. Mas ele diz, mas Elohim permaneceu com Abraão. Aí ele diz, mas Elohim vai permanecer com o eleito desse tempo. Aonde que ele mostrou? E o terceiro homem, que era Elohim, aonde ele mostrou? Qual o nome que ele deu a esse? Porque quem fez o discernimento, quem foi que fez o discernimento? Abraão ou Elohim? Quem discerniu o pensamento de Sara? Foi Elohim, não foi? Elohim, quando ele falou, olha, vou visitar. Por que Sara riu? Abraão mandou buscar Sara, Sara disse, eu não ri. Riu sim. Você disse, teria eu deleite com meu Senhor, sendo eu já uma idosa, uma anciã? Terei prazer com meu Senhor? Ele discerniu. Agora o profeta, ele fala, ele denominou 2 homens véu de carne, 2 pregadores, um Oral Roberts e outro Billy Graham, que foram a Sodoma. Mas ele diz, mas Melquisedeque, Elohim, permaneceu com Abraão. Então agora eu digo, se o profeta William Markenbrand está representado em Abraão, cadê o Elohim em carne humana que ele disse que estaria aqui? Tem uma pergunta aí, Pedro diz, mas como é que vai acontecer isso? Mas como é que é? Um verdadeiro profeta, ele nunca denomina-se a si mesmo. Quando alguns diziam, Jesus, tu está dizendo que tu é filho de Deus, ele diz, tu dizes. Mas nas entrelinhas, nós conseguimos enxergar que Elohim foi entronizado naquele véu de carne. Por quê? Porque quem operou o discernimento? Eu ouvi um pregador hoje dizendo assim, e eu já li isso muito tempo atrás, na mensagem. O Bruno diz assim, eu estou aguardando para que ele entre, né, no lugar, e ele é que discerne, ele que discerne, tal. Eu já li isso muitos anos atrás, na mensagem, não me recordo que mensagem que foi. E eu me lembro ainda de uma, como ele dizia assim, que aquele anjo que discernia, diz que ele chegava até perto, parava na pessoa, durante aquele auditório, e parava do lado da pessoa, e ele olhava para ele, e dali ele falava tudo. O profeta falou isso. Não me recordo que mensagem que é, mas os leitores de mensagem vão lembrar que isso é verdade. Não estou aumentando nem acrescentando. Mas aquele anjo teve que tomar um corpo de carne para revelar. O anjo não era apenas para dizer, para fazer aqueles sinais de discernimento, era para atrair a atenção. Era para atrair a atenção. O profeta disse que sinais, curas e maravilhas são para atrair a atenção das pessoas. Jesus operou isso. E quando estava aquela multidão, aí que ele foi para abrir a palavra, o que aconteceu? Eles começaram a espirrar, cada um para um lado, cada um para outro, cada um para outro. Porque quando ele começou a falar palavras que realmente mostrava a verdadeira revelação, ele dizia, dura tem falado. Senhor, dura coisa tem falado para nós. Diz que as pessoas estão indo embora, diz, por que vocês querem? Por que não vão também? A quem iremos? Só tu tens palavra da vida eterna. Bem-aventurado és tu. Porque carne e sangue não te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eles receberam a revelação que eles não poderiam ir a ninguém. Só tu tens palavra de vida eterna.
Eles entenderam que é apenas ali. Então as pessoas pensam que o profeta tem que hoje a gente tem que estar movendo aqueles cultos de cura, aquelas maravilhas, que o que esteve no profeta tem que estar em nós, irmãos. Abre a sua mente para a revelação de Deus. Então Deus teria que enviar um profeta novamente para nós, para você revelar o quê? Os sinais e maravilhas eram para atrair a atenção das pessoas, para que ele pudesse falar. O profeta já falou isso, nós já lemos isso. Não me recordo aqui que mensagem. Ele disse, quando ele operou as maravilhas, ele estava pronto para falar. Aí quando ele começou a falar, as pessoas começaram a sair, ir embora. Assim aconteceu no ministério do profeta. Ele chegou em 65 achando que ele já estava sozinho. Cadê aqueles grandes homens? Ninguém queria mais ter nada a ver com ele, porque não puderam suportar a revelação da palavra. Aí as pessoas na mensagem hoje pensam que tem que acontecer aquilo, para vindicar. A maior vindicação está você se posicionar pela palavra e entender a vinda do Senhor e o que Ele está fazendo agora, o que Ele vem falando para a gente, o que Ele tem aberto os nossos olhos, o que são os selos, que cada trovão, o que foi, cada mensageiro foi um selo, as eras, como que Deus operou. Olha, o milagre está aí, você saber como Deus operou durante esses 2000 anos. Mas as pessoas querem olhar para um milagre físico, esquecem do milagre maior, que é o espiritual. Pense, pela presença viva do Cristo vivo, pela palavra viva, o Cristo vivo, a presença viva, a palavra viva. Observe, pela sua própria pessoal, vindicação pessoal, prova a sua igreja, não membros. Ele nunca fez isso nos dias de Moisés, ele nunca fez isso nos dias de qualquer outra pessoa no fim do mundo, quando chegava ao ponto onde era a destruição. Os dias de Ló não foi quadro de membros, foi uma vindicação pessoal. Deus em carne, veja, uma vindicação pessoal. Lembre-se, pense nisso, que pessoas nascem de seu espírito num dia como este, nesta grande era denominacional que vivemos, e o Deus vivo toma a sua palavra viva e a vindica pessoalmente, esta vida que está na palavra, o germe que está na semente, e a palavra é uma semente que um semeador saiu para semear, e a vida é Cristo na palavra, pessoalmente em você, vindicando algo que você não pode fazer, provando Ele mesmo que não é você, mas é Ele, e você se torna um só, um escravo dEle por amor, para ser uma noiva. Graças seja ao Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que há no meio. Não é de admirar, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir, a raiz e geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ele é tudo em tudo. Sua presença no indivíduo como uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo, a palavra viva que é prometida para o dia, expressando a si mesmo através de você, uma vindicação da grande revelação de Deus. Olhe somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Eita glória! Vocês entendem isso? Ali eles disseram amém. É no indivíduo. Não com o metodista, não com o batista, não o presbiteriano, não o luterano, não os pentecostais, mas como um indivíduo. Eu tomarei um, deixarei um, eu os separarei. Isto é correto. Haverá dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Haverá dois na cama, e eu tomarei um e deixarei um. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus, que ele não se importa com nada mais. Fecundado. Casamento de divórcio, o profeta disse que você tem que acontecer, você tem que ser fecundado. Então, para você ser fecundado, você já não é mais uma noiva
Porque Cristo não avançaria o sinal, ele teria que estar casado contigo, para que ele pudesse introduzir a sua semente em você. Tem que acontecer isso, está lá a mensagem de casamento e divórcio. Tem que ser um ato sexual espiritual. Você tem que gerar esse filho palavra dentro de você. Para isso você tem que receber uma semente palavra. Eita glória. Não é um grupo, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais, e o Espírito Santo vivendo sua vida, pulsando através dele, mostrando a pessoal, vindicação pessoal da palavra, ela mesma, expressando-se ao povo e ao mundo. Te deu a entender do que é Cristo em vós? A palavra dentro de você, vindicando ao mundo de que Ele está vivo, de que Ele veio, está cumprindo exatamente da forma que Ele disse que viria. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isso? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não reconheceram até depois que estava morto. É a mesma coisa, eles procederam com São Martinho, não reconheceram isso. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo desses sacerdotes e o inseriram para cumprir a penitência. Isto passa diretamente por eles. Só vão descobrir depois. Eles não reconhecem isso até que passe. Por isso que eu digo, irmãos, a revelação da manifestação do Filho do Homem já aconteceu. Não é algo que está acontecendo. Aconteceu, o Filho do Homem se revelou. Através do véu de carne. Vocês estão me entendendo? Agora, qual foi o propósito dessa revelação? Aí vem um profeta e diz, fazer o casamento. Por isso que você precisa de saber, entender a revelação da manifestação do Filho do Homem, para que você possa estar casado com Ele. E agora é marido e mulher, é você e ele. Vocês estão me entendendo? Provando sua palavra 232. O casamento acontecendo aqui, a união acontecendo aqui. A mesma coisa, olha, isto passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isto até que passe. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, assim por diante até o fim desta mesma hora. Até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro, manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus, que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nesta pessoa, o prisioneiro a um indivíduo. Não diga minha igreja, agora minha igreja, não tem nada a ver com isso. Olha o que o profeta está batendo. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Ei, irmão Jailson, o senhor está conectado aí, o senhor está indo no mesmo pensamento que eu agora, do que nós conversamos no grupo de estudo. É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade. Porém, isto é a verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João, todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação, agora toda a igreja está salva. Isso foi para ele pessoalmente. Eu te digo-te, não para eles, a ti, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado, ou o separado.
sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa. Veja, um que foi chamado para fora. A igreja chamada para fora, sobre esta pedra, sobre esta revelação. Carne e sangue nunca revelaram isto a ti, mas sobre esta revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja neles, e todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir a ela. Eita glória! Nem um só cabelo de tua cabeça perecerá. Tu és meu. Eu te ressuscitarei no último dia. Darei a ele vida eterna. E o ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele. Um indivíduo. Não um grupo. Um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Porém, seu mistério é somente revelado a sua noiva amada. É a única que poderia vê-lo. Aleluia! Glória a Deus! Porém, tem que marcar isso aqui, irmãos. Nós lemos essa mensagem em 2015, nós lemos essa mensagem em 2020. Eu acho que entre meio esses anos nós lemos ela também. E agora estamos em 2023 lendo, e eu não havia anotado isso. Tenho coisas anotadas aqui, muita coisa anotada, mas isso aqui tudo tem o tempo certo para ser revelado, para se encaixar a revelação. Aquela pedrinha, aquela pecinha que estava faltando, para você ter o quadro. Senão você coloca a vaca pastando em cima da árvore, né? Não eles, mas ele, um indivíduo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isso. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada, aleluia. É a única que poderia vê-lo, glória a Deus. Ele diz: bem falou Isaías de vós, vós hipócritas, vós falsos, vós saís aqui e dizeis: ó, os grandes santos profetas, nós assinalamos os seus túmulos, nós os polimos. Ele diz: vós sois aqueles que os colocaram ali dentro. Não disse ele isto? A mesma coisa ele diria para a igreja católica em seus dias, quando a eles foram enviados os profetas do Velho Testamento, antes que eles estivessem em Niceia, Roma ali, e eleito. Aqueles velhos profetas saíram dali comendo larvas e coisas da terra, saem até mesmo roupas para vestir. Sim, aqueles velhos profetas saíram dali comendo larvas e coisas da terra, sem até mesmo roupas para vestir, com peles de ovelhas em torno deles, e procuraram defender esta verdade da Bíblia, aleluia. Porém, a igreja católica quis sua concepção intelectual, então eles apresentaram, ali veio São Irineu, Policarpo, Martim, todos os demais, e o que eles fizeram? Eles colocaram na tumba, Joana d'Arc, São Patrício e o restante deles, eles o colocaram ali dentro. Agora voltam e caiam as paredes, como eles fizeram a Joana d'Arc. O que eles fizeram? Eles os colocaram ali dentro. Então eu digo, assim como o seu espírito clama sobre vocês, paredes caiadas, hipócritas, chamando a si mesmos de algo, quando vós tomais a concepção intelectual do homem e deixais a palavra, em vez de virem fecundados da semente de Deus, a palavra em vós tendes tomado todas as outras coisas híbridas. Não é de admirar que ela se assente como uma prostituta, porque ela comete fornicações espirituais, ensinando às pessoas coisas do homem e não coisas de Deus. Porém ele diz: não temas, ó pequeno rebanho, a vosso Pai agradou dar-vos o reino, aleluia. Isto é correto, certamente. Aí nós o temos. A Bíblia em Apocalipse diz: esta grande cidade reinou sobre todos os reis da terra. Disse que ela era uma prostituta. O que é isto? Uma mulher que sustenta ser uma dama e comete fornicação. Ela tinha um cálice em sua mão, de brinde ao mundo, cheios das imundícias, das abominações de suas fornicações, e ela tinha filhas. As igrejas protestantes, uma vez que cada uma saiu dela, com as suas mesmas falas doutrinas,
com suas mesmas falsas doutrinas, mesmos batismos, pelo aperto de mãos, e em vez do batismo do Espírito Santo, e a falsa doutrina delas de Pai, Filho e Espírito Santo, e esta coisa toda, em vez de tomar o nome da noiva, noivo, e assim por diante. Você diz, não faz nenhuma diferença. Faz. Se eu coloco o meu nome num cheque, e digo, o reverendo para ministro, ou assim por diante, isso não descontará nada. Isso é correto. Ele é recusado no banco. Note, certo? Porém, todo este mistério é revelado somente como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra esta verdade, da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Aleluia. Porque você tem fome. A igreja, porque você tem sede. É o Pai tentando lhe revelar esse mistério escondido. Porém, você deixa tantas coisas tirar isso de você. Você deixa o seu trabalho, você deixa a sua esposa, você deixa o seu marido, você deixa os seus filhos, você deixa os cuidados do mundo, você deixa algum pastor, você deixa alguma outra pessoa tirar isso de você, quando você sabe que lá no fundo, no seu coração, você é um sedento faminto. É Deus tentando revelar isso a você. Veja a revelação. O último dia está aqui. Note, agora. Vamos recordar novamente. Eu não posso passar tudo isso. Vê? Eu apenas quero que você olhe aqui, só um minuto, agora, e nós encerraremos exatamente dentro de alguns minutos. Você estará, apenas me dedique toda a sua atenção por 1 minuto. Note, Colossenses, versículo 18 aqui, no livro de Colossenses 1, 18. Agora, ele é a cabeça da igreja, do corpo, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha as preeminências. Ele é a cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, e ele quer as preeminências. Ouça agora, ouça com atenção quando nós prosseguimos. O quê? Ele deve ser a cabeça do corpo, o corpo de sua noiva, a qual é tomada dele, carne e osso, como um Adão, veja, noiva, nascida dentre os mortos, veja, ou seja, nascida dentre os mortos, do pecado da incredulidade. O que matou Eva? Incredulidade. É isso correto? A incredulidade deles no quê? Pela a incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em Deus. Seguramente, disse ela, seguramente, disse ela, não há um Deus? Não, Senhor. Ela não era infiel. Bem, ela disse, você sabe, eu não creio em sua palavra de modo algum? Oh, não. Ela creu em tudo, a não ser numa pequena coisa. Está vendo? Creu em tudo, a não ser em uma pequena coisa. Agora, não disse a Bíblia lá no livro de Apocalipse, o próprio Jesus disse, eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a vós. Todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, e se todo este sofrimento e tristeza tiverem que vir, porque uma mulher duvidou de uma só palavra de Deus, deixará ele você duvidando de uma só palavra? Ele seria injusto. Está vendo? Veja, isso não seria correto. Condenou. Aqui está um homem de pé, e ele causou todo esse sofrimento por uma só palavra que foi duvidada. Então ele segue adiante e leva anos de experiência e tudo. E a Bíblia, e assim por diante, e outros que têm dado as suas vidas por isto, então diz, você pode seguir adiante e comer isto, isso está bem, de qualquer forma, eu deixarei voltar? Não. Deus não faz acepção de pessoas. Porém, está vendo? Está vendo? Deus não faz acepção de pessoas. Agora note agora, ele é a cabeça do corpo, que nasceu do pecado, da incredulidade na palavra de Deus. E isto dispensa cada denominação, cada credo. Veja, incredulidade na palavra, a qual é ele mesmo, a palavra da vida. Está vendo? A palavra somente tem vida. Qualquer outra palavra é híbrida, não importa quanto se pareça com ela, não é a palavra.
A palavra produz a sua própria vida. Que Eva trocou pelo conhecimento pessoal. Está vendo como a igreja tem trocado? Hoje, através do entendimento de algum homem, Moisés tinha um grande entendimento de Deus, até que ele se encontrou com a sarça ardente. Então ele viu sua falha. A sarça ardente tinha o que Moisés necessitava. A palavra tem o que a denominação necessita. Ele é a cabeça. É as primícias da ressurreição. Nós sairemos desta revelação. Só um pouco mais de tempo. Se vocês concordarem, a congregação diz amém. Está bem, certo? Só um pouquinho agora. Ele é as primícias da ressurreição. Está isso correto? Amém. Observem, então o que ele é a cabeça do corpo, o qual é a sua igreja, noiva. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte da sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Que coisa! É parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra. Deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada, e volta com vida eterna, e o corpo deve seguir isto, porque são marido e mulher novamente, amém? E enquanto você está fecundado da mesma palavra, o qual é o seu corpo, você tem tomado o seu corpo, tornou-se ele, quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra, que coisa! Quando você toma o credo, você nunca será o corpo de Cristo. Vocês estão me entendendo? Quando você toma o que algum homem diz, através do seu credo, dogma, da sua denominação, da sua organização, você nunca está fecundado da palavra. Você nunca tem um cabeça, porque o cabeça da mulher é o marido e o cabeça do marido é Cristo. A mulher representa a igreja. Então o meu cabeça é Cristo. O cabeça do corpo da igreja é Cristo. E quando você toma a ideia de algum outro homem, você está desonrando o seu cabeça. É a mesma coisa de uma mulher só se perguntar a um outro homem, fora do seu marido, o que ela tem que fazer. E o cara fala, o homem fala, e ela obedece. Mas quando o marido fala, não, o marido não tem voz ativa. Ela não respeita a voz do marido. Isso o que é? É um adultério, uma fornicação. É assim que acontece no lado espiritual. Quando a pessoa não toma o que o esposo, o marido está dizendo, toma o que algum outro homem, lisonjeio, com suas palavras habilidosas, vem e fala, e aí você cai naquilo, dizer, não é verdade. Quando a palavra vem e diz para você que é dessa forma, mas o homem vai lá e diz, não é dessa forma. Eles estão inventando. Aí você vai lá e crê no homem, e cai. Por que você não vai consultar a palavra? Leia a palavra. Eu estou lendo aqui, mas você pode acompanhar aí. Você pode ver, anotar, e depois ir lá na palavra para ver se eu estou lendo isso mesmo ou não. Para que você tenha isto aí estabelecido. Que seja a palavra de Deus a verdade e a do homem mentira. A palavra de Deus tem que prevalecer em nossas vidas. Amém? Tem que ter a preeminência. Este é um dos tríplice propósitos de Cristo em cada um de nós. Feche os teus olhos neste momento. Foi Ele que pisou sozinho o largar. Foi Ele que derramou seu próprio sangue. Foi Ele que pagou o preço por nós. É Ele. Tem que ser a preeminência na sua vida. Não pode acontecer diferente, não pode ser diferente. Tem que ser Ele o tempo todo. Você tem que tomar os conselhos dele. Tem que perguntar a Ele
qual é a melhor, como que você deve, o que agrada a ele. Uma mulher sempre procura o que agrada ao marido, porque agradando a ele, ele vai estar satisfeito. Assim no espiritual, nós como a esposa de Cristo, devemos estar agradando o nosso marido. Não indo por papos de lisonjeios, de homens, réprobos de entendimento, na qual tira você da sua posição. Que Cristo pagou o preço, te resgatou, te colocou ali, como um vaso, um recipiente, para Ele colocar a semente, palavra aí, e você caindo no conto de qualquer um homem. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos ajude a tomar tão somente a palavra do Senhor todos os dias de nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tens nos falado, tem nos exortado através da Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por esses tempos, esses momentos que estivemos aqui, ouvindo esses conselhos, tomando a Tua palavra, lendo a Tua palavra, ó Pai. Isto é o que nos sustenta, isso é o que nos coloca na linha correta, isso é o que nos coloca em linha para o arrebatamento, porque o arrebatamento é uma revelação, temos aprendido isso. Ó Deus bendito, e muito obrigado por nos dar esta revelação da Tua própria manifestação nesse tempo final, para cumprir este propósito, Deus sendo desvelado diante de cada um de nós, unindo-nos, ó Pai, com a cabeça que és Tu, ó Deus, e assim sendo fecundados com essa semente palavra, para assim gerar o Filho prometido. Ó Deus bendito, não teríamos como pagar por isto. Isto é favor imerecido, isto é graça, Ó Deus, nós Te agradecemos por ter nos elegido desde antes da fundação do mundo para ver e entender o tempo em que nós estamos vivendo. Pai, pedimos a Sua bênção sobre cada um dos Teus filhos que aqui estiveram, como aqueles irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Tu sabes a necessidade de cada um, Deus. Antes mesmo de falarmos a Ti, Tu conheces. Mas muitas vezes Tu deixas situações para que nós possamos clamar, porque assim agrada a um pai, quando um filho o busca, quando o filho entende sua insuficiência e busca o pai, e diz: Pai, me ajuda, socorre-me. Assim agrada, assim enaltece o sentimento de pai. Ó Deus, assim agrada a Ti também. Por isso, Tu permitiste certas situações em nossas vidas, para que nós possamos buscar o Teu auxílio, buscar o Teu socorro, pois Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Para ser esse socorro, Tu deixarás nos passar angústias, muitas vezes sofrimentos, situações que nos faz chorar, sofrer, mas isto há um propósito aí, ó Pai, para que Tu pudesse tomar-nos em Teus braços e dizer: Filho, eu estou sabendo de tudo o que está acontecendo, eu estou cuidando, eu já estou providenciando isso, apenas confie em mim, aleluia. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, por esconder essas coisas dos sábios e entendidos, em revelar a nós os pequeninos, porque assim aprove a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Conceda os pedidos dos Teus filhos, as necessidades de seus corações. Os nossos irmãos estão conectados com a internet, abençoe os seus corações também, ó Pai. Posso curar aqueles que têm sido atingidos por alguma flecha envenenada do maligno, ó Deus, mas que a nossa visão sempre esteja colocada na terra prometida. Nada pode tirar a visão de Josué e Caleb, e nós somos os Josués e Caleb, aleluia. Nós estamos peregrinando, ó Pai, nessa trajetória, para tomar posse daquela terra prometida no corpo físico, porque no espiritual já somos possuidores, aleluia. Não importa se esse corpo tombar, ó Pai, nós já temos um outro preparado do outro lado. Oh, glória, muito obrigado, ó Pai, pela revelação dada-nos por isso. Isso nos dá força para prosseguir cada dia mais e mais, ó Pai. Abençoe a todos os Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos e Te agradecemos por tudo, ó Pai. Amém. Amém. Glória a Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós vamos agradecer aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet aí. Tivemos uma audiência aí, né? Grande, graças a Deus. Os irmãos sentiram no coração de estar conosco aí, através deste meio que Deus nos concedeu, de poder, né, nos aproximar da presença dEle, termos esse companheirismo,
Embora muitos irmãos aí, 2, 3, 4, 5 mil distância de quilômetro aí, mas nós estamos aqui juntos, reunidos, tendo esse companheirismo em torno deste alimento espiritual ao seu devido tempo, né? Que o Senhor continue abençoando a cada um de vocês. Estimamos sempre a presença de vocês aí do outro lado, né? E peço, ore por cada um de nós. Se alguma coisa que você ouviu não entendeu ainda, ou você não crer desta forma, ore por cada um de nós. Nós queremos que o grande Espírito Santo possa nos ajudar. Não somos detentores da verdade, mas estamos rumando, seguindo no caminho que Deus nos colocou, amém? Então rogo a oração de cada um de vocês, por cada um de nós, né? Por este pequeno grupinho que está aqui em Ariquemes, Rondônia, né? Muitos não sabem nem onde fica Rondônia, né? Mas aqui nós estamos, lutando na causa do Senhor. Então Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Tiveram conectado conosco nosso irmão Jailson da Paraíba, irmã Carmelita, irmão José dos Santos de Jandira, São Paulo, irmão Carlos Gomes de Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos Eloá Quenara, Alto Paraíso, irmão Cosme Francisco Jandira, São Paulo, irmão Odilena Rodrigues Jandira, São Paulo, irmã Marilúcia Jandira, São Paulo, irmã Luziane Nunes Piauí, né? Irmão São Pedro Piauí, né? Acho que pastor Ailton Dantas Jandira, São Paulo, irmã Meire Jandira, São Paulo, irmã Maria Rosiane, Deus abençoe a irmã Maria Rosiane, não tem lugar, né? O local da irmã Maria Luziane, ela não postou. Deus abençoe a irmã Maria Luziane. Irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Irmão Renato e família, aqui de Ariquemes, né? Irmão Romeu Weisman, aqui de Ariquemes. Irmão Alex Araújo, família, Carapicuíba, São Paulo. Irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoa. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Irmão Rodinei Antônio, Betim, Minas Gerais. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados. Quem mais? Irmão Marcelo Estevam, Rio Grande do Sul. Tchê, né? Não sei se é tchê. Aí. Deus abençoe o irmão Marcelo aí do Rio Grande do Sul, né? Deus abençoe grandemente. Vamos cantar ao Senhor um louvor, agradecendo sempre ao Senhor com um louvor, né? Isto remete-se a esta gratidão de nossos corações a Ele, sempre pelo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Deus abençoe a todos, se o Senhor nos permitir, próximo sábado estaremos aqui, seguindo, estudando esta mensagem, vamos seguir até onde Deus nos permite. Cristo é o mistério de Deus revelado. O amor eletivo de Deus é o hino de despedida. Glória a Ti, Jesus. Mal posso dormir. O que te abate sem mim, ó minha alma? Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, mostrou que eu estava em seus pensamentos eternos. Nascer o sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Vejo Maria caminhar lentamente, pelo caminho estreito ela vem. Quando a criança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther,
toque no cetro, achaste graça aos olhos do Rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. É um nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É um nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É um nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. De dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. Nada mais do que o amor eletivo de Deus. As asas de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem regressiva, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele
e céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. O amor eletivo de Deus, 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 o amor eletivo de Deus. Amor eletivo de Deus, o amor eletivo de Deus, o amor eletivo de Deus. Amém. Deus abençoe nossa irmã Maria Rosane, ela de Santa Maria do Pará, né? Deus te abençoe, irmã, em nome de Jesus Cristo.